Falando de começar o papo aqui sobre controle, né? A palavra é controle. O mundo está caminhando para uma disputa de controle. Antigamente era territorial, uma expansão territorial. Parece que o mundo já não é mais para isso, né? Eles querem ter o controle sobre a mente e o coração das pessoas. E pelo que você estava falando também, DNA envolvido, um monte de coisa. O que tá rolando? Bom, eu queria começar a falar que você conhece, né, o Yuval Harari, que é um historiador israelense que escreveu alguns livros muito famosos. E dois deles, né? O Homo Deus, Sapiens, Homo Deus. Sapiens e Homo Deus. Sapiens é daqui para trás, exato, né? E Homo Deus é como vai ser o ser humano daqui para frente. Como vai ser o ser humano que vai ser, vamos dizer assim, melhorado por conta da introdução de chips e de alguns dispositivos eletrônicos que vão torná-lo uma pessoa apta até para competir com inteligência artificial. Exato. E tudo mais. Assim, a visão dele é muito interessante, porque ele fala que as visões de mundo que dominaram o século XX, principalmente, 19, 20, eram basicamente a visão comunista, né, socialista, e a visão que ele chama de liberal ou capitalista, que é a visão que a maior parte do tempo no mundo ocidental nos dominou e dominou, assim, vamos dizer assim, o imaginário do ser humano que vive aqui no mundo ocidental. Ele dizia o seguinte, que essa coisa de livre-arbítrio, o que são os princípios, vamos dizer, do liberalismo que a sociedade ocidental defendia? Liberdade, direito de ir e vir, livre-arbítrio, a liberdade econômica, o direito de produzir, de enriquecer, né? Isso tudo, e sobretudo o livre-arbítrio, o Harari diz que isso tudo é ultrapassado. Ele diz que o ser humano não tem livre-arbítrio. Nunca teve ou daqui para frente a gente não vai ter? Nunca teve. Ah, é? Ele acredita o seguinte, que todo ser humano, ele é, vamos dizer assim, resultado de processos elétrico-químicos, né? Isso eu sempre pensei nisso, né? O quanto a gente está no controle e o quanto a gente é programado geneticamente para fazer o que a gente faz. Ele defende isso. Ele diz que, por exemplo, ele usa uma ilustração, ele diz que o indivíduo que pega uma faca e num rompante ele sai e esfaqueia o seu vizinho, não é que ele é um ser humano mau, não é que ele maquinou aquilo. É que existem processos, e alguns desses processos são distúrbios, né? São verdadeiras patologias que fazem com que o indivíduo faça uma loucura. E é óbvio que a gente, biblicamente, vai discordar disso. Claro, porque tem a escolha, né? Mas a algum ponto tem algumas coisas que a gente tem que analisar e reconhecer. Por exemplo, eu sempre lutei com peso. Quando eu era mais jovem, eu tomei alguns remédios que na época eram aquelas fórmulas, né? Sei. Eram anfetaminas. Eu, quando tomava aquilo, eu ficava maluco. É mesmo? Afetava. Ficava nervoso. Às vezes eu estava pregando, eu falava coisas assim que eu jamais falaria. E que nem pensava. E eu me lembro que uma vez uma ovelha falou: o pastor Lamartine tá com a língua solta, né? Não sei o que lá. E uma ovelha minha, que é bioquímica, ela falou: não, ele tá debaixo de anfetamina. Aí eu era jovem, não entendia, né? O médico que receitava. Eu percebi que eu não podia tomar aquilo, porque aquilo mexia comigo. E hoje, por exemplo, que pessoas que enfrentam distúrbios como depressão, bipolaridade, toques, os remédios que eles tomam acabam interferindo nas decisões, no comportamento. Então, o que o Harari disse é que o ser humano, ele não é livre completamente. Totalmente. Aí tudo bem, eu concordo, E aí, o que ele propõe? Ele fala que essa liberdade que havia antes, ela é questionável. Porque se houvesse alguma forma de você introduzir no indivíduo algum dispositivo para ajudá-lo a não tomar essas decisões... um ímpeto. Tô com fome, eu tô morrendo de fome, eu sou capaz de matar. Minha vida tá em perigo, eu tenho um surto que eu acho que a minha vida tá em perigo. Se tivesse algum chip, alguma coisa implantada que pudesse controlar esse ímpeto... Então, e o que ele diz? Mas aí é o contrário. Aí é perigoso ter um controle maior, Então, é isso que eu estou dizendo. Eu vou escrever um livro chamado A Era do Controle. Tá. Por quê? Que pode ser, inclusive, o nome dessa live, hein? Coloque aí, A Era do Controle. Pode ser, porque isso é o que vai acontecer, que já está acontecendo. Já. Com as redes sociais, a gente está sendo controlado. Streaming, eu me sinto controlado quando...
a gente abre a Netflix pra mim, é diferente pra você. Ela tá me mostrando uma coisa, eu acabo não pesquisando uma coisa que eu iria assistir. Eu acabo indo pela sugestão dela, por exemplo. Você já não tem mais livre-arbítrio. E você já percebeu quão mal isso faz para a sociedade? Claro, deixa a gente dentro de bolhas, né? E isso, hoje, cada vez mais, você fica dentro de uma bolha. Isso emburrece as pessoas, porque você não vê o contraditório. Exato, você não tem contato com o diferente, porque a própria plataforma vai te indicar todo tipo de filme que você gosta. Dopamina, né? Gostou disso? Toma mais disso. Isso, toma com mais ratinho, disso. né? Exatamente, é o ratinho, né? É o ratinho. Ah, você gostou disso? São chamados ratinhos biônicos, né? E do outro lado, as pessoas estão começando a ficar sensíveis. Qualquer coisa que afeta... Ah, eu fui ofendido porque... Gente, antigamente a gente era exposto a um programa que a gente não gostava, a falas que a gente não gostava, pessoas que a gente não gostava, a gente simplesmente desligava a televisão. Não, e você tinha escolha. Você tinha escolha. Tem escolha ainda. Você podia virar o canal, né? Hoje, a maioria das pessoas, ela, por exemplo, entra nas plataformas, nos streamings aí como Netflix, fica sugerindo, a minha filha até dá muita risada, porque eu e minha esposa estamos assistindo muita série coreanas. Putz, são boas, são muito boas. Mas você não assiste em coreano, não, né? Não, com legenda. Algumas com legenda, óbvio. Eu coloco dublado, porque senão eu... Não, mas alguns não tem. Ah, não tem? Não tem. Então, porque eu já estou até aprendendo algumas palavras. Então eu começo a ficar viajando no que eles estão falando. Se me dá é obrigado. Exato. Tem, como é que é a outra? Araçô é entendi. Eu já estou ficando... Daqui a pouco eu vou falar coreano. Mas por que eu estou falando isso? Nós fomos para os Estados Unidos e lá a gente entrou no Netflix da Érica, minha filha. E é diferente lá? Não, era o Netflix dela, só que porque eu não lembrei a minha senha. Tá. Mas o catálogo lá sabe que é diferente, né? Sabe. Tem uma série de filmes que não tem aqui. Mas a Érica falou, pai, você poluiu a minha... Ah, você entrou no dela, no perfil. É minha mulher também, ela falou, cara. Agora eu vou ligar. Fica me lá sugerindo... Minha mulher assiste aquele Grey's Anatomy, cara. Putz... Tá na 25ª temporada, já morreu todo mundo, trocaram os atores já, não sei o quê. Não é? Você assiste? Não, a minha mãe, ela fica vendo coisa de meditação no YouTube na minha conta. Aí eu vou entrar, tem muita coisa de meditação, cara. Ele não entende. Cara, o algoritmo deve falar, esse cara é louco. Tá assistindo o Schwarzenegger e depois Grey's Anatomy. Não tem o menor lógico o negócio aqui. Então, mas você vê como gradativamente você vai perdendo o livre-arbítrio. Exato. E o Harari fala isso. Ele fala que o homem nunca foi livre, porque primeiro ele tinha dentro de si uma série de processos eletroquímicos que garantiam ou que determinavam as decisões, as escolhas, até as escolhas, por exemplo, do parceiro. Exato. Tem o lance do cheiro, né? Da cheiro, da feromônio, né? Você acha que você está escolhendo uma pessoa, mas na verdade não é tão... Ela está te escolhendo, né? Exatamente. A natureza tá... E o que ele fala é o seguinte, que hoje as pessoas que comandam, né, não só os intelectuais, mas os homens poderosos que têm dinheiro, eles não querem mais saber aquilo que está fora de você. Ele diz assim, olha, no passado... O que está fora de mim? Por exemplo, no passado o homem sabia construir uma barragem para controlar o fluxo da água, mas ele não sabia como controlar o cérebro. O homem sabia, por exemplo, fazer um inseticida para um pernilongo. Sim. Mas ele não conseguia matar os pensamentos que eram como pernilongos na cabeça das pessoas. Então ele diz que o que está acontecendo hoje, nós estamos on the verge, né, como se fala em inglês, assim, no limite, vamos dizer assim, de uma era que está passando e numa era que está se iniciando. O Harari chama de super-humanos, como ele chama? Ele tem um nome que ele coloca, né? Sim, ele fala... A gente vai se transformar numa outra coisa, né? Numa outra coisa. Com próteses, com modificações genéticas. São boosts, né? São impulsionamentos e melhoramentos que vão acontecer nos seres humanos. Né? E que, por um lado, vai ajudar esses excessos que estão dentro da pessoa a serem controlados. E já existem coisas que são positivas, mas qual o perigo disso, Vilela? O perigo é que se você dá acesso para um dispositivo que vai entrar na tua vida, que vai ter acesso na internet, quem é que vai controlar o que
esses dispositivos vão fazer na tua vida. Então, nós vamos ter um futuro de uma era de controle, onde o ser humano vai ser altamente monitorado, altamente manipulado. Hoje ainda é de fora, né? Agora imagina quando estiver dentro de você. É porque sempre é com uma desculpa ou com um motivo bom para mais controle. Ah, toma aqui uma rede social, não precisa pagar nada. Como assim não pagar? A gente está pagando com nossos dados. Quando você entra no Instagram, aqui mesmo no YouTube e tal, a galera sabe de onde você logou, que computador é, quanto tempo você ficou, quais vídeos você gostou, ele já te traça um perfil. Fora a multidão que vem junto. Exato. Né? E aí você entra no Instagram, no Waze, ou seja, sua vida tá toda mapeada já. E essa inteligência artificial, ela te mapeia e começa a sugerir baseado nisso. Quantas vezes aconteceu da gente falar aqui, pô, preciso comprar um sofá, né? E aí daqui a pouco começa a aparecer de sofá. E você já comprou o sofá e continua oferecendo, entendeu? Sem contar quando a Siri começa a se intrometer na conversa. Eu falo, cala a boca, Siri, eu não te perguntei. Exatamente. Então, assim, cada vez mais a gente está perdendo a liberdade. E é isso que a Bíblia fala no que diz respeito ao futuro governo do anticristo, que vai ser um governo controlador do mundo inteiro. Então nós estamos nesse processo em que cada vez mais o ser humano vai perdendo a sua liberdade. E ele fala claramente que esse conceito de liberdade é um conceito ultrapassado. A gente está abrindo mão da liberdade cada vez mais e de livre e espontânea vontade.